Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, que suas famílias estejam bem, tá? Eu estou bem, minha família tá bem, graças a Deus, tá? Então hoje nós vamos para o nosso terceiro vídeo, a nossa última aula da semana, né? Espero que vocês estejam no lugar bem calmos para entender tudo que a tia vai hoje, tudo que nós vamos estudar hoje, né? As questões que nós vamos resolver. Espero que vocês não fiquem com dúvidas. Não esqueçam que as questões que eu não resolvi, né, que não foram resolvidas, vão ser resolvidas quando nós voltarmos para a sala de aula, certo? E mais uma coisa, caso vocês tenham dúvida, fiquem com dúvida ainda de alguma questão que eu fiz, ou que vocês tentaram fazer alguma questão e realmente não conseguiram, tá? Eu vou deixar o meu e-mail na descrição, podem mandar para mim as dúvidas, tá? Podem escrever lá e mandar para mim, que nos próximos vídeos eu tiro essas dúvidas, tudo bem? Então nós vamos começar hoje. Então, ontem nós resolvemos o praticando aprendizado, né? Que eu resolvi algumas questões. Como eu falei ontem, eu vou iniciar com aplicando conhecimento, que está na página 4, começa na página 427, certo? A página 427. Vamos lá. A primeira questão, ela é uma questão assim que eu não vou começar a resolver com ela, até porque eu tô com um quadro pequeno, não vai dar. Eu vou deixar essa primeira questão para fazer em sala, que quando eu resolvo uma questão dessa, eu gosto de fazer a tabela, desenhar a tabela no quadro, e aqui não vai dar realmente fazer essa tabela. Então eu vou deixar para nós resolvermos essa primeira questão na sala de aula, tá? A tabela, e vocês, se ficar alguma dúvida, com certeza nessa primeira questão, se ficar alguma dúvida sobre os números primos, nessa primeira questão, quando nós voltarmos, eu vou resolver com vocês em sala de aula. Então, nós vamos começar hoje na página 428, tá? Eu vou começar pela segunda questão. Então, vou fazer essa segunda questão com vocês, tá? A tia vai ler, vocês vão me acompanhar em casa. Preste bem atenção. Vamos lá que eu vou ler. Essa questão, ela não tem espaço para resolver no livro. Eu quero que vocês parem agora, né? Dê uma pausa no vídeo aula e peguem um caderno de matemática, porque vocês vão fazer essa correção no caderno. Realmente ela não tem espaço, ela é grande. Então eu quero ver, depois eu quero ver essa correção. Eu vou dar vista no caderno. Então eu quero que todos façam essa correção, coloquem lá, página 428, segunda questão. Não precisa copiar a questão, tá? Só coloque a página e o número 2, que é a segunda questão. Então nós vamos fazer, eu vou fazer a correção aqui no quadro e vocês vão copiar essa correção no caderno de vocês, tá? Então vou ler a questão, vocês vão me acompanhar. Então vamos lá. Diz assim: leia a tirinha abaixo. Tem aqui, né, o número 6, que é o rei, né? Ele fala assim: espelho, espelho meu, existe algum número tão perfeito quanto eu? Perfeitamente, majestade. O espelho responde, né? Perfeitamente, majestade. Também o som, o são. O 2, com esse, né, tem um quadradinho, nós já fizemos uma questão assim, lembra? Lá do módulo 4. O 2 com um quadradinho, o 496, o 8, o 128, aí o espelho ia continuar falando, só que ele, pá, crash, quebrou o espelho. Aí ele fala assim, finaliza assim: nada de espelhos bons em matemática daqui para frente. Até o rei não queria um espelho bom de matemática, mas vamos lá. Vamos continuar na questão 2. Em matemática, um número natural é classificado como perfeito quando é igual à soma de seus divisores próprios. Os divisores próprios de um número são todos os seus divisores, exceto o próprio número. Por exemplo, os divisores do próprio 6, que é o rei, né? São 1, 2 e 3 e 6, né? Aí não aparece. Na tirinha acima, o espelho listou 3 números perfeitos, tendo sido um algarismo de um deles encoberto pelo quadrado, né? Pelo esse quadrado escuro aí. Que número perfeito teve seu algarismo encoberto? Então, ó, ele fala o seguinte: o que quer dizer tudo isso que ele falou aí? Ele falou, o espelho, que o número perfeito, ele tem a soma dos seus divisores é igual a ele. Aí ele deu o exemplo do número 6, né? Ele falou assim: 6, quais são os divisores de 6? 1, 2,
3 e 6. Ele falou o seguinte, que a soma dos algarismos menos o número mesmo vai ser igual a ele. Ó, se eu pegar aqui 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. 6 é igual a 6, ó. Então, é isso que ele falou, quando a soma dos seus números, dos seus divisores, é igual ao próprio número. Então, ele quer saber que número é esse. Ele deu exemplos de algum e um deles ele colocou um quadrado encoberto, né? Então, nós vamos descobrir quem é esse número. Ele deu aí o 2 e postou, né, um número. A tia já fez aqui esse exercício, até pra gente ser um pouquinho mais rápido, senão a gente vai demorar muito, tá bom? Mas depois eu quero que vocês encontrem os divisores. Então, nós temos aí o 2. Ele falou que o 2, no lado desse 2 aqui, tem um número que também é quadrado perfeito, ou seja, eu tenho que encontrar todos os divisores, né? Começando, quem é o primeiro? Começando do 20. Então, eu vou ter que ir do 0 ao 9, né? Que seria 20, 21, 22. Procurar encontrar os divisores desse número e depois somar esses números. Somar esses números, certo? E esses números que eu vou somar tem que ser igual ao número próprio. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com 20, né? Quais são os divisores de 20? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Aí eu vou somar. 1 mais 2 mais 4 mais 5 mais 10 vai ser igual a 22, né? 22. 22 é diferente de 20, então não é o 20, certo? Vamos por 21. Eu não vou fazer porque realmente essa conta ela é bem grande. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer a metade, eu vou chegar aqui e vou logo no resultado, tá? Porque aí eu vou explicar o início, depois eu quero que vocês continuem até chegar nesse aí, que eu vou olhar depois no caderno de vocês. Vamos lá. Então, quais são os divisores de 21? 1, 3, 7 e 21. Ó, eu vou somar os que estão antes de 21. 1 mais 3 mais 7 é igual a 11. 11 é diferente de 21, né? Vou apagar aqui porque eu já não peguei meus espaço. Então, não é o 21. Vamos lá agora para o 22. 22. Quais são os divisores de 22? 1, 2, 11 e 22. Aí eu vou somar 1 mais 2 mais 11, que vai ser igual, 1 mais 2 mais 11 é igual a 14. 14 é diferente de 22. Viu como é o processo? Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer de 22, 23, 24, 25. Eu quero que vocês façam todos esses números. A resposta correta vai ser o 28. Vou mostrar para vocês. Mas eu quero todos, tá? Eu parei no 22. Eu quero que vocês façam para mim 24, 23, 24, 25. Mas coloquem lá a resposta. A resposta correta dessa questão é o 28. Vamos lá. Por quê? 28. Quais são os divisores de 28? 1, 2, 4, 7, 14 e 28. Eu vou somar 1 mais 2 mais 7, calma, mais 4 mais 7 mais 14 vai dar 28. 28 é igual a 28, viu? Então, a minha resposta correta aqui vai ser o 8. Então, a minha resposta da segunda questão é o 28. Eu parei no 22, mas eu quero que vocês façam para mim, tá? Todos que eu quero corrigir depois, quando eu for corrigir o caderno de vocês em sala de aula. Agora, nós vamos resolver a questão 4. A terceira eu vou fazer em sala de aula, nós vamos resolver agora a questão 4. Diz assim, acompanha comigo aí em casa, tá bom? Diz assim, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é uma fundação pública da administração federal que tem como atribuições realizar censos e organizar as informações obtidas sobre os dados estatísticos brasileiros. Em uma rua com 140 casas numeradas de 1 a 140, 3 agentes de pesquisas e mapeamento do IBGE passaram para realizar um levantamento. Do IBGE. Não, desculpa.
passaram para realizar o levantamento sobre as intenções de votos para as eleições de presidentes, senadores, deputados federais e deputados federais. Eles seguiram a numeração crescente das casas assim. Primeiro, o agente A ficou responsável por fazer a pesquisa para a eleição presidencial nas casas cujos números são primos. O agente B ficou responsável por fazer a pesquisa para a eleição de senadores nas casas cujos números são divisores de 96. O agente C ficou responsável por fazer a pesquisa para a eleição de deputados federais nas casas cujos números são divisores de 135. Com base nessa organização, responda as questões. Vamos lá. Letra A. Qual foi a última casa consultada sobre a intenção de voto presidencial? Vou fazer o seguinte, eu vou dar a resposta, tá? Caso alguém fique com muita dúvida, pode mandar para o meu e-mail, tá bom? Que a gente já pode volta e faz mais. Então, o que que tem aí? Vou só falar rapidinho aqui antes de dar a resposta. Lembra que eu falo para você, quando você tem um probleminha, você pegar todos os dados que você tem naquele problema, colocar no seu caderno e ver o que que você vai fazer. No caso aí é fácil, né? Ele está trabalhando com os números primos, você não tem que responder se é uma operação, não. Ele está te dando que ele tem, ele numerou as casas de 1 a... As casas são numeradas, né? De 1 a 140. Então, de 1 a 140, eu tenho números próprios, eu tenho números primos e tenho números compostos, certo? Aí ele deu assim, ele deu as dicas. O agente A, para presidente, os números tem que ir nas casas que são primos. O B, para senadores, os números são divisores de 96. Aí vocês vão encontrar os divisores de 96. Podem usar pela decomposição, acho que vocês já resolveram, né? Usaram pela decomposição, pelo processo prático de decomposição, acharam os divisores de 96. E o agente C ficou para deputados federais as casas que são divisores de 135. Tranquilo, né? Então vamos lá. Letra A. Qual foi a última casa consultada sobre a intenção de voto presidencial? Vai ser a resposta, a casa 139, certo? Letra B. Em quais casas foram realizadas ambas as pesquisas de intenção de voto para senadores e deputados? Foi a casa 1 e 3, tá? Porque, olha só, na questão B, ele junta, olha, porque que foi que eles pediram na questão? Ele falou que tinha os divisores de 96, é isso? E os divisores de 135. Então, na questão B, ele quer quais são os divisores que repetem tanto no 96 como no 135, né? Que foram ambas das casas que tiveram a mesma, que os agentes, né, responsáveis passaram para deputado e para senador. Então, a resposta da letra B vai ser a casa 1 e 3, né? 1 vai ser sempre divisor de todos os números e o único divisor comum entre esses dois números aqui é o número 3. Então, a casa 1 e 3, casas 1 e 3. Letra C. Em quais casas foram realizadas ambas as pesquisas de intenção de voto para presidente e senadores? Presidente, o agente A que ia na casa fazer a pesquisa sobre presidente eram as casas que tinham os números primos, né? E para senadores, o que são divisíveis por 96. Então, existe algum número que é divisível por 96 e que é primo? Sim, né? Quais são os dois números únicos? É o número 2, porque o 2 é divisor de 96, né? E o 2 é primo e o 3. O 3 também é divisor de 96 e 3 é primo. Então, a letra C, a resposta vai ser casas 2 e 3. Vamos lá para a letra D. Em quais casas foram realizadas ambas as pesquisas de intenção de voto para presidente e deputado? Presidente são números primos, deputado são os divisores de 135. Então, letra D vai ser a casa 3, resposta, casas 3 e 5. Vamos lá para a letra E.
Alguma casa foi pesquisada sobre a intenção de voto para os 3 cargos? Será? Se vocês acertaram? Olha só, ele está perguntando uma casa. Teve alguma casa que ela teve os 3 agentes? Ou seja, uma casa onde o número é primo, onde ele é divisor de 96 e ele é divisor de 135. Na questão de A até a letra D, já dava para você perceber que existe um número aí que ele é tanto primo, é divisor de 96 e divisor de 135. Que número é esse? É o número 3, né? Então, a casa 3 foi a única casa que recebeu, a letra E, né? Que recebeu os 3 agentes. Porque o número 3, ele é um número primo, ele é divisor de 96 e ele é divisor de 135, tá? E vamos agora para a nossa última questão, que é a F. Quantas casas foram consultadas em cada pesquisa? Quantas casas? Essa aqui eu vou escrever aqui para vocês colocarem a resposta, tá? Então, vamos lá. Quantas casas foram consultadas em cada pesquisa? Então, para senadores, né, para presidente foram 34 casas, certo? Para senadores então eu tenho aí de 1 a 140, para presidente eu tenho 34 números primos, certo, gente? Para senadores foram 12 casas, então senadores eram divisíveis, números divisíveis, os divisores de 96, né? E para deputados federais, foram apenas 8 casas. Então, de 1 a 140, os divisores de 135, né, são 8 casas. Então, essa aqui é a resposta da letra E. Presidente, 34, senadores, 12 e deputados federais, né, 8 casas, tá bom? Agora, meus amores, vamos para a página 429, tá? 429. Na 429, o nosso exercício do Aplicando Conhecimento, nós temos a questão 5 e a questão 6. A tia não vai fazer a questão 5 agora, tá? Mas eu vou fazer a questão 6. A questão 5 tá tranquila, eu acho que vocês conseguem fazer tranquilamente, tá? Mas a 6 eu vou fazer, ela é uma questão bem interessante, tá? Olha, questão interessante. Lembra que eu sempre falo quando eu digo questão interessante? Então, eu vou ler, prestem bem atenção e nós vamos resolver. Diz assim: tenho 693 amigos em minha rede social. Lá postei uma foto e percebi que o número de amigos que curtiram a foto é divisor de 993. É divisor. Que divisor? Não sei. Vamos lá. Só que ele dá uma dica de quem é esse divisor. Olha só, ele falou que esse divisor é formado por 2 dígitos, 2 números, né? Iguais, sabendo que a soma desses 2 dígitos, desses 2 números, é um número de 2 dígitos, ou seja, são 2 números iguais. Eu vou somar esses 2 números e vai dar mais 2 números. E a soma desses 2 últimos números tem que ser um número primo. Quantos amigos curtiram a foto? Vamos ver quantos amigos curtiram? Então, é uma questão bem interessante, né? Primeiro, ele fala que quantas pessoas curtiram é divisor de 693. 693 tem vários divisores. Vamos utilizar o processo prático da decomposição para encontrar os divisores de 693? Vamos lá, 693 eu vou primeiro decompor, né? Ele não é par, então eu não posso iniciar pelo número 2. Vamos ver se o próximo número primo é o número 3, né? Vamos ver se é divisível por 3. 6 mais... Deixa eu subir mais um pouquinho aqui para todo mundo ver, ó. 6 mais 9 mais 3. 6 mais 9, 15. 15 mais 3, 18. 18 é divisível por 3? Claro que sim, né, meus amores? Então, vamos lá. Então, eu vou iniciar com o número 3.
693 dividido por 3 vai dar quanto? 231. Olha, isso aqui eu fiz de cabeça agora. Mas lembra ontem quando eu estava fazendo? Que eu falei, não consegui fazer de cabeça? Faça a divisão. Melhor do que você errar, certo? 231. Será que ainda é divisível por 3? Não sei. É um número, né? Para saber, eu vou somar de novo, olha. 2 mais 3 mais 1. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. 6 é divisível por 3, sim, com certeza. Então, nós vamos fazer, né? Por 3. Vamos continuar com o número 3. Fazendo a divisão de 231 por 3 vai dar 77. Será que 77 é divisível por 3? 7 mais 7, 14. 14 não é divisível por 3. 77 é divisível por um único número, que vai ser o número... Quem é o próximo depois? É o 5, né? 5, 77 dividido por 5? Não, 77 termina em 7. Quais são os números divisíveis por 5? Os que terminam em 0 e 5. Então, o próximo divisor é o 7. 77 dividido por 7? Sim, que vai dar 11. 11 só divide por 11, que vai dar 1, certo? Vamos agora encontrar os divisores. Como é que nós fazemos? Vamos fazer aqui a nossa próxima linha vertical, colocar o número 1 e vamos multiplicar, né? Lembrando, eu vou multiplicar daquela forma. Se repetir, eu não coloco. 3 vezes 1, 3. O próximo número primo. 3 vezes 1, 3. Já tenho 3, não precisa colocar. 3 vezes 3, 9. Vamos para o 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 9, 63. Certo, meus amores? Vamos para o 11, né? 11 vezes 1, 11. 11 vezes 3, 33. 11 vezes 9, 99. 11 vezes 7, 77. 11 vezes 21, 231. E 11 vezes 63, 693. Então, aqui estão os divisores do meu número 693. A tia vai apagar e vou colocar aqui, tá? Porque não tá muito espaço. Então, a tia vai colocar aqui os divisores de 293, tá? 693. Então, vamos lá e vou colocar os divisores. 1, né? 3, olha aqui, vou pegar já o 7, o 9, depois do 9 vem 11, depois do 11 vem o 21, depois do 21 vem o 33, depois vem o 63, 77, 99, 231 e o último 693. Pronto, eu encontrei todos os divisores de 693, tá? Todos os divisores de 693. O que ele fala agora na questão? Aqui eu já encontrei os divisores de 693. Ele fala assim, que esse número ele é formado por dois dígitos iguais. Dois números iguais. Quais são os números que têm dois dígitos? Quais são os números que têm dois dígitos iguais? É o número 33. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. É o número 33, 77 e 99, né? Ó, 33, 77 e 99. São esses três números. Aí ele fala o seguinte, não, minto, ainda tem 11, né? 11, isso, são 4 na verdade, tem 11 ainda, que eu nem tinha visto. Então ele fala que a soma desses dois números vai dar mais dois números, vamos lá. Ó, 1 mais 1, 1 mais 1, 2, então eu já elimino 11, não é o 11. 3 mais 3, 3 mais 3, 6, não é o 3, né? Vamos lá, 7 mais 7, 14. Pode ser o 7. E 9 mais 9, 18. Então, é um dos dois. Só que ele dá a última dica. Ele fala que a soma desses dois números dá um número primo. Vamos ver qual dos dois dá um número primo? Então, aqui, ó. 1 mais 4, 5.
Então, eu já tenho minha resposta, né? Mas vamos somar aqui. 1 mais 8, 9. 9 não é primo. Então, já tenho a minha resposta. É o número. Que número, então, qual vai ser minha resposta dessa questão, né? Vai ser 77. Vamos lá, meus amores. Então, a resposta da minha última questão é 77, não? Então, foram 77 pessoas que curtiram nas redes sociais, né? Na rede social ele fala, na minha rede social, no caso. Então, foram 77 pessoas que curtiram na rede social da pessoa do probleminha, certo? O desenvolvendo habilidades, a tia não vai resolver, tá? Eu quero que vocês façam direitinho, Marco. Nós vamos resolver essas 4 questõezinhas quando nós voltarmos, tá bom? Agora, eu vou comentar um pouquinho, rapidinho mesmo, sobre o nosso módulo 6, que nós vamos ver na terça-feira que vem. Na terça-feira que vem, a tia vai começar com vocês sobre o MMC e o MDC. Eu sei que tem muito de vocês já conhecem, já trabalharam no 5º ano, né? Já são feras em MDC e MMC. E por isso que eu vou pedir. Então, nós vamos ver o MDC, né? Deixa eu melhorar aqui esse meu M. Ficou meio esquisito. Então, nós vamos ver o MDC e o MMC. O que eu vou pedir para vocês antes da minha aula de terça-feira? Eu quero que vocês estudem esse final de semana. Se nós estivéssemos na sala de aula, a tia ia deixar um dever de casa, né? Como eu sempre deixo. Então, o que eu vou deixar nesse final de semana para vocês? Eu quero que vocês estudem esse módulo. Eu quero que vocês leiam, né? Cada um desses, tanto o MDC como o MMC, eles têm 3 processos. Cada um tem 3 processos de se calcular o MDC e o MC. Nós podemos utilizar 3 processos para calcular tanto o MDC como o MMC. Então, eu vou pedir para vocês estudarem essas páginas. Eu vou colocar aqui a página. É o módulo 6, que vai da página 431, né? Até a página 431, 432. Vou colocar aqui todas as páginas para ninguém ficar com dúvida. Porque se eu colocar assim, de 431, pode a gente estudar uma vai estudar de 431 a 437. Não, vou colocar aqui todas as páginas que eu quero que vocês estudem em casa, tá? 431, 432, 433, 434, para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? 435, 436 e 437. Eu sei, ai, tinha muitas páginas. Não, meus amores, é o módulo 6, tá? A parte do conceito. Eu quero que vocês olhem, estudem com calma, para estarem todos preparados para terça-feira. Quando eu chegar aqui na terça-feira e estudar com vocês sobre MDC e MMC, vocês já vão estar sabendo, tá certo? Então, aqui eu vou deixar essas páginas aqui para estudar no final de semana. Quando for terça-feira, a tia volta e nós vamos estudar MDC e MMC, tá bom, meus amores? Então, meu muito obrigada. Terminamos essa semana bem, é uma semana assim diferente, né? Diferente tanto para mim como para vocês, né? Que eu adoro estar perto de vocês. Estou morrendo de saudade mesmo, muitas saudades, estar em sala de aula, de brincar, de corrigir, de rir com vocês. Vocês sabem que eu gosto muito de brincar com vocês em sala de aula. Já tá morrendo de saudade, tá? Mas esse momento realmente precisa ser feito isso. Precisa ser feito isso, nós precisamos estar em casa, protegidos. Então, semana que vem nós voltamos. Tenham um excelente final de semana, vocês, a família de vocês, tá bom? Fica a tia aqui. Um beijo, um bom abraço bem gostoso em vocês, meus amores, tá? Até terça-feira. Fiquem com Deus.